Superação, livro de Stephen Land, parte 1. O abrigo. Minha filha aprendeu a andar em um abrigo para pessoas sem teto. Foi uma tarde de junho, na véspera do primeiro aniversário dela. Eu me sentei no sofazinho surrado do abrigo, segurando uma câmera digital antiga para registrar seus primeiros passos. Os cabelos embaraçados de Mia e seu macacão de listras desbotadas contrastavam com a determinação em seus olhos castanhos, enquanto curvava os dedinhos dos pés, tentando se equilibrar. Atrás da câmera, registrei as curvas de seus tornozelos, as dobrinhas de suas coxas e a barriga redonda. Ela balbuciou enquanto caminhava descalça até mim, atravessando o piso de azulejos. Panos de sujeira incrustavam aquele piso, pois por mais que eu esfregasse, nunca conseguiria limpá-lo. Era a última semana de nossa estada de 90 dias em uma minúscula casa-container na ala norte da cidade, concedida pela autoridade habitacional aos que não têm casa. Depois, nós nos mudaríamos para uma moradia provisória, um conjunto antigo e degradado de apartamentos com pisos de cimento que também funcionavam como casas de passagem. Apesar de temporário, fiz o melhor que pude para tornar o container um lar para minha filha. Coloquei um lençol amarelo no pequeno sofá, não somente para dar vida às paredes brancas ameaçadoras e ao piso cinza, mas para acrescentar um toque vívido e alegre a um período de trevas. Ao lado da porta da frente, pendurei um pequeno calendário na parede. Nele, várias datas indicavam encontros com assistentes sociais de organizações em que eu poderia buscar ajuda. Já tinha olhado embaixo de cada pedra, espiado pela janela de cada prédio de assistência governamental, entrado nas longas filas de pessoas carregando pastas com documentos aleatórios para provar que não tinham dinheiro. Estava sobrecarregada pelo tanto de trabalho que tive para comprovar que eu era pobre. Não era permitido receber visitas nem ter muitas coisas. Tínhamos só uma mala de pertences. Mia tinha uma única cesta de brinquedos. Alguns poucos livros foram arrumados nas estantezinhas que separavam a sala de estar da cozinha. Havia uma mesa redonda em que encaixei o caldeirão de Mia e uma cadeira em que eu me sentava e a observava comer, com frequência bebendo café para aplacar a fome. Enquanto observava Mia dar seus primeiros passos, eu tentava não olhar para a caixa verde atrás dela, na qual estavam guardados os documentos do tribunal que detalhavam minha briga com seu pai pela custódia. Lutei para manter o foco nela, sorrindo para ela, como se tudo estivesse bem. Se fosse eu diante da câmera, não me reconheceria. As minhas poucas fotos mostravam praticamente outra pessoa, talvez a versão mais magra de toda a minha vida. Eu trabalhava meio período como jardineira. Passava várias horas por semana podando arbustos, domando pés de amora rebeldes e arrancando minúsculas folhas de grama de lugares em que não deveriam estar. Às vezes, limpava chãos e banheiros de casas de pessoas próximas, amigos que ouviam dizer que eu estava desesperada por dinheiro. Esses amigos não eram ricos, mas tinham um colchão financeiro sob eles, algo que eu não tinha. Um mês sem pagamento seria uma dificuldade, não o início de eventos que os levariam a morar em um abrigo para sem-teto. Eles tinham pais ou outros familiares a quem recorrer, que os ajudariam até se reerguerem e os poupariam de tudo isso. Não tínhamos esse apoio. Éramos só Mia e eu. Nos documentos de admissão para a autoridade habitacional, ao me perguntarem quais eram meus objetivos pessoais para os meses seguintes,
Escrevi sobre me acertar com o pai de Mia, Jamie. Eu achava que, se me esforçasse o suficiente, conseguiríamos nos entender. Por vezes imaginava momentos em que seríamos uma família de verdade, uma mãe, um pai e uma bela garotinha. Eu me agarrava a esses devaneios como se fossem uma linha amarrada a um balão gigante. O balão me carregaria para além do abuso de Jane e do sofrimento de ter sido abandonada como mãe solo. Se segurasse firme essa linha, flutuaria sobre tudo isso. Se focasse a imagem da família que queria ser, poderia fingir que as partes ruins não eram reais. Assim como essa vida era um estado de consciência temporário, não uma nova existência. Mia ganhou sapatos novos de aniversário. Guardei dinheiro durante um mês. Eles eram marrons, com passarinhos rosas e azuis bordados. Enviei convites de festa, como uma mãe convencional, e convidei Jamie como se fôssemos um casal comum compartilhando a guarda da filha. Comemoramos uma mesa de piquenique com vista panorâmica para o oceano, em uma colina com a relva no parque Chatsimoka, em Port Townsend, cidade do estado de Washington, onde morávamos. Sorrindo, as pessoas se sentavam em mantas trazidas de casa. Eu comprei limonada e muffins com o que sobrara do meu vale-refeição naquele mês. Meu pai e meu avô viajaram por quase 2 horas. Nossa, tá horrível, né, gente? Desculpa. Mas esse livro acho que vai ter que ser assim mesmo, tá bom? Vai melhorando. Meu pai e meu avô viajaram por quase 2 horas, de direções opostas, para participar. Meu irmão e alguns amigos vieram. Um deles trouxe um violão. Pedi a um amigo que tirasse fotos de Mia, Jamie e de mim, porque era raríssimo nós 3 juntos daquele jeito. Queria que Mia tivesse uma lembrança boa para recordar, mas o semblante de Jamie nas fotos mostrava desinteresse, raiva. Minha mãe pegou um voo com o marido, William, de Londres ou da França, ou de onde quer que estivessem morando naquela época. Um dia depois da festa de Mia, eles apareceram violando a regra de nada de visitas do abrigo para sem teto, para me ajudar com a mudança para o apartamento provisório. Fiz um leve sinal de reprovação com a cabeça ao ver os trajes deles. William, de calça jeans preta skinny, suéter preto e botas pretas. Mamãe de vestido listrado, branco e preto, apertado demais em seus quadris largos, calça legging preta e tênis de solado baixo tipo All-Star. Eles pareciam prontos para degustar um expresso, não para fazer uma mudança. Eu não tinha deixado ninguém ver onde estávamos morando, então a invasão de sotaque britânico e trajes europeus fez a casa container, nosso lar, parecer ainda mais suja. William pareceu surpreso ao ver que nossa mudança se resumia a uma mochila. Ele a pegou e levou para fora e mamãe o seguiu. Voltei para dar uma última olhada naquele piso, nos meus próprios espectros lendo livros, no pequeno sofá, no de Mia vasculhando sua cesta de brinquedos.
dela sentada na gaveta embutida sob a cama de solteiro. Eu estava feliz em ir embora, mas aquele foi um breve momento para assimilar as coisas a que sobrevivi. Um adeus agridoce ao frágil local de nosso começo. Metade dos moradores do nosso novo prédio de apartamentos, o Northwest Passage Transitional Family Housing Program, era como eu. Pessoas se mudando de abrigos para sem teto, mas a outra metade era gente que tinha acabado de sair da cadeia. Deveria ser um avanço em relação ao abrigo, mas eu já sentia falta do isolamento da casa container. Aqui nesse prédio, minha realidade parecia estar exposta para todo mundo ver, até para mim. Mamãe e William esperavam atrás de mim enquanto eu me aproximava da porta de nosso novo lar. Tive dificuldades com a chave, então pousei a caixa que carregava no chão para lidar com a fechadura, até que finalmente conseguimos entrar. Bom, pelo menos é seguro, brincou William. Entramos por uma porta estreita, a porta principal ficava em frente ao banheiro. Sem demora, reparei na banheira, onde Mia e eu poderíamos tomar banho juntas. Não tínhamos o luxo de uma banheira há muito tempo. Nossos quartos ficavam do lado direito. Cada um tinha uma janela com vista para a rua. Na cozinha minúscula, a porta da geladeira encostava no armário do lado oposto. Caminhei pelos amplos pisos brancos que lembravam os do abrigo e abri a porta que dava para um pequeno deck externo. O tamanho era suficiente para eu poder me sentar com as pernas esticadas. Julie, minha assistente social, me mostrara rapidamente o local durante uma visita, 2 semanas antes. A última família que morou no apartamento ficou por 24 meses, o máximo de tempo possível. Você tem sorte por esse aqui estar disponível, disse ela, sobretudo por seus dias no abrigo terem acabado. Em meu primeiro encontro com Julie, sentei-me de frente para ela, gaguejando enquanto tentava responder perguntas sobre meus planos e como pretendia proporcionar abrigo à minha filha. Qual o caminho pretendido para a estabilidade financeira? Quais trabalhos eu era capaz de fazer? Julie parecia compreender meu desconcerto, dando algumas sugestões sobre como proceder. Mudar-me para moradias para pessoas de baixa renda parecia ser minha única opção. O problema era encontrar uma vaga. Havia advogados no Centro de Violência Doméstica e Agressão Sexual que mantinham um abrigo protegido para vítimas que não tinham a quem recorrer, mas minha sorte foi a autoridade habitacional me oferecer meu próprio espaço e um caminho para a estabilidade. Julie e eu examinamos uma lista de 4 páginas durante este primeiro encontro. Regras que eu deveria seguir para poder ficar no abrigo. O hóspede compreende, agora uma citação aqui, acho que do conjunto de regras. O hóspede compreende que este é um abrigo emergencial. Esta, com letras maiúsculas, não é sua casa. Letras maiúsculas de novo. Exames aleatórios de urina, volta ao normal, minúsculas, podem ser solicitados a qualquer momento. Visita, em letras maiúsculas, não, volta ao normal, são permitidas sem o abrigo, no abrigo, letras maiúsculas sem exceção. Agora eu vou ler isso de novo, sem ficar diferenciando, ok? Então essa era uma regra do abrigo. O hóspede compreende que este é um abrigo emergencial. Esta não é sua casa. Exames aleatórios de urina podem ser solicitados a qualquer momento. Visitas não são permitidas no abrigo, sem exceção. Julie deixou claro que eles ainda fariam inspeções aleatórias para assegurar que as tarefas domésticas básicas eram executadas, como lavar os pratos, não deixar comida na bancada e manter o chão limpo.
De novo, concordei com os exames aleatórios de urina, inspeções aleatórias na unidade e um toque de recolher às 10 da noite. Visitantes só podiam passar a noite com prévia autorização e por no máximo 3 dias. Todas as mudanças relacionadas à renda deveriam ser reportadas imediatamente. Deveriam ser enviadas declarações mensais com detalhes sobre quanto dinheiro entrou e como e por que ele acabou. Julie era sempre simpática e sorria enquanto falava. Eu gostava do fato dela não ter a aparência cansada e morosa que outros assistentes sociais de escritórios governamentais tinham. Ela me tratava como uma pessoa e tinha o hábito de colocar os cabelos curtos e acobreados atrás da orelha enquanto falava. Mas meus pensamentos estavam paralisados no momento em que ela me disse que eu, entre aspas, tinha sorte. Eu não me sentia sortuda. Grata, sim, definitivamente, mas com sorte, não. Não por estar me mudando para um lugar com regras que sugeriam que eu era viciada, suja ou apenas com a vida tão bagunçada que precisava de um toque de recolher obrigatório e exames de urina. Ser pobre, viver na pobreza, parecia uma provação, em que o crime era não ter meios de sobreviver. Bom, aqui ela continua. Deixa eu ver se acho que eu vou dividir para não ficar longo. Ela a gente acha melhor a gente continuar, porque senão vai ficar esquisito aqui, tá? Quem puder, sempre tem alguém nos comentários maravilhoso que minuta isso. Bom, aqui é uma segunda parte, né? Ela bota esses 3 pontinhos, tipo como uma passagem de tempo. Então, vamos lá. William, né? William é esse cara que tava namorando com a mãe, né? Não era bem padrasto, porque era uma coisa temporária, vamos dizer assim. William, mamãe e eu mudamos as coisas a um ritmo razoável, da picape que eu pegara emprestada até as escadas que davam para minha porta no 2º andar. Tiramos as minhas tralhas de um depósito que meu pai conseguiu para mim antes de me mudar para o abrigo. Mamãe e William estavam tão bem vestidos que eu lhes ofereci camisetas, mas recusaram. Mamãe sempre esteve acima do peso, exceto durante o período em que se divorciou de meu pai. Ela atribuía sua perda de peso à dieta de Atkins. Mais tarde, papai descobriu que a motivação repentina dela pela ginástica não era entrar em forma, e sim um caso acompanhado de um desejo recém-descoberto de fugir das obrigações de esposa e mãe. A metamorfose de mamãe era uma saída do armário ou um despertar para a vida, que sempre quis, mas que sacrificara pela família. Para mim, parecia que, de uma hora para outra, ela se tornara uma estranha. Na primavera em que meu irmão Tyler se formou no ensino médio, meus pais se divorciaram e mamãe se mudou para um apartamento. No dia de ação de graças, ela tinha reduzido pela metade o manequim de seus vestidos e deixado o cabelo crescer. Fomos a um bar e eu a vi beijar homens da minha idade e depois desmaiar em uma poltrona de lanchonete. Fiquei com vergonha, mas depois essa sensação se transformou em uma perda que eu não sabia como lamentar. Eu queria minha mãe de volta. Papai foi absorvido por uma nova família por um tempo. A mulher que ele namorou logo após o divórcio era ciumenta e tinha 3 filhos. Ela não gostava quando eu aparecia. Entre aspas, cuide-se, disse-me ele uma vez após um café da manhã em um Denny's perto da casa deles. Meus pais tinham se mudado, deixando-me emocionalmente órfã. Jurei não criar o mesmo hiato físico e emocional entre mim e Mia. Agora, olhando para mamãe, casada com um britânico apenas 7 anos mais velho que eu, vi que seu manequim estava vários números maior do que jamais fora, tanto que ela parecia desconfortável com o próprio corpo.
Eu não conseguia parar de olhar para ela, enquanto, de pé à minha frente, falava com um falso sotaque britânico. Já devia fazer uns 7 anos desde que ela se mudara para a Europa, mas eu a vira poucas vezes. Em meio à mudança das minhas várias caixas de livros, ela começou a falar sobre como um hambúrguer parecia uma boa pedida, entre aspas, e uma cerveja, fecha aspas, acrescentou, na próxima vez em que passarmos uma pela outra nas escadas. Uma pela outra pelas escadas. Era no máximo 12:00, mas ela estava em modo férias, o que significava que a bebedeira começava cedo. Ela sugeriu irmos ao Sirens, em um bar no centro da cidade, com cadeiras na calçada. Minha boca se encheu de água. Eu não saía para comer há meses. Entre aspas, tenho que trabalhar depois, mas eu posso ir. Disse, fecha aspas, né? Disse. Eu limpava a pré-escola de um amigo uma vez por semana por $45. Eu também precisava devolver a picape e pegar a Mia na casa de Jamie, o pai, né? Naquele dia, mamãe arrumou várias caixas enormes, fotos antigas e quinquilharias que guardava na garagem de um amigo. Trouxe tudo aquilo para minha nova casa, como um presente. Aceitei de bom grado, com nostalgia e como evidência de nossa antiga vida juntos. Ela guardara cada foto de escola, cada retrato de Halloween. Eu segurando meu primeiro peixe, guirlandas de flores após o musical da escola. Mamãe estava na plateia me apoiando, sorrindo e segurando uma câmera. Agora, no apartamento, ela me olhava como apenas outra adulta, uma igual, enquanto eu estava lá, de pé, me sentindo mais perdida do que nunca. Precisava de minha família, precisava vê-los acenando com a cabeça, sorrindo, assegurando-me de que tudo ficaria bem. Quando William se levantou para ir ao banheiro, para usar o banheiro, sentei-me no chão perto de mamãe. Entre aspas, ei, fecha aspas, disse eu. Sim, respondeu ela, como se eu estivesse prestes a pedir algo. Sempre tive a sensação de que ela ficava preocupada que eu lhe pedisse dinheiro, mas eu nunca pedi. Ela e William levavam uma vida frugal na Europa, alugando o flat de William em Londres, enquanto moravam em um chalé na França, perto de Bordeaux, que eles transformariam em uma hospedagem com café da manhã. Eu vou parar de falar entre aspas, gente, porque tem muito no livro. Tem falas, né, diálogos durante a leitura, tá bom? Será que poderíamos passar um tempo juntas? Perguntei. Só nós duas? Steph, só acho que não seria apropriado. Por quê? Perguntei, já me levantando. É que se quiser passar um tempo comigo, terá de aceitar que William estará junto também, disse ela. Naquele momento, William veio em nossa direção, assoando alto o nariz em seu lenço. Ela agarrou a mão dele e olhou para mim com as sobrancelhas levantadas, como se estivesse orgulhosa de si mesma por impor este limite. Não era segredo que eu não gostava de William. Quando fui visitá-los na França, alguns anos antes, William e eu tivemos uma discussão tão intensa que acabou com minha mãe indo chorar no carro. Nessa visita, quis recuperar a relação perdida com minha mãe, mas não somente como alguém que poderia me ajudar nos cuidados com Mia. Eu almejava uma mãe, alguém em quem pudesse confiar, que me aceitasse incondicionalmente, apesar de eu viver em um abrigo para sem-teto. Se eu tivesse uma mãe com quem conversar, talvez ela pudesse explicar o que estava acontecendo comigo ou deixar isso mais fácil e me ajudar a não enxergar a mim mesma como um fracasso. Era difícil
considerando o meu nível de desespero, disputar a atenção da própria mãe. Então eu ria sempre que William contava piadas. Sorria quando ele satirizava a gramática norte-americana. Não comentava sobre o novo sotaque de minha mãe ou o fato de que agora ela agia de maneira arrogante, como se vovó não fizesse salada com frutas enlatadas e já usasse chantilly pronto. Mamãe e papai cresceram em partes diferentes de Skate Country, região conhecida por seus campos de tulipas, localizadas a mais ou menos 1 hora do norte de Seattle. As famílias de ambos tinham vivido na pobreza por gerações. A de papai estava muito enraizada nas colinas arborizadas acima de Clear Lake. Havia rumores de que seus parentes distantes ainda fabricavam aguardente caseira. Mamãe vivia no vale, onde agricultores cultivavam plantações de ervilha e espinafre. Vovó e vovô estavam casados há quase 40 anos. Minhas lembranças mais antigas deles são no trailer da floresta, que ficava perto de um riacho. Eu ficava com eles durante o dia, enquanto meus pais trabalhavam. No almoço, vovô preparava maionese e sanduíches de manteiga com pão de forma. Eles não tinham muito dinheiro, mas as lembranças de meus avós maternos eram repletas de amor e aconchego. Vovó esquentando uma sopa de tomates da Campbell com um refrigerante na mão, apoiada em um pé só e com o outro na coxa, parecendo um flamingo. E sempre havia um cigarro queimando em algum cinzeiro por perto. Eles se mudaram para uma casa antiga na cidade, perto do centro de Anacortes, um lugar tão deteriorado ao longo dos anos que beirava o inóspito. Vovô era corretor de imóveis e sempre que tinha uma folga me levava brinquedos que encontrava ou pescava em máquinas no boliche. Durante a infância, quando eu não estava na casa deles, eu telefonava para a vovó. Eu passava tanto tempo falando com ela que a maioria das fotos na caixa me mostrava aos 4 e 5 anos, de pé na cozinha, com um telefone amarelo grande colado à orelha. Vovó tinha esquizofrenia paranoide e com o tempo ficou quase impossível conversar com ela. Ela desenvolveu delírios. Da última vez em que Mi e eu a visitamos, eu levei uma pizza do Papa Murphy que comprara com os meus vales-refeição. Vovó, usando uma grossa camada de rímel preto e batom rosa-choque, ficou do lado de fora, fumando durante a maior parte da visita. Tivemos que esperar vovô chegar em casa para comer. Quando ele chegou, vovó disse que não estava mais com fome e acusou vovô de ter um caso e até de flertar comigo. Mas Anacortes foi a guardiã de minhas memórias de infância. Embora eu tivesse cada vez menos laços com minha família, sempre contei a Mia sobre Bowman Bay, região de Deception Pass, uma fenda no oceano que separa as ilhas Fidalgo e Wide Bay, onde meu pai me levava para caminhar quando eu era pequena. Aquela diminuta área do estado de Washington, com suas sempre vivas e madronas altíssimas, era o único lugar em que me senti em casa. Explorei cada canto dela. Conheci seus trajetos e as nuances das correntes oceânicas. Gravei minhas iniciais no tronco retorcido vermelho alaranjado de uma madrona e sabia apontar exatamente qual. Sempre que voltava a Anacortes para visitar minha família, eu me pegava caminhando pelas praias sob a ponte Deception Pass, tomando o longo caminho para casa pela Rua Rosário, passando pelas mansões nas encostas. Eu sentia falta de minha família, mas ficava aliviada por mamãe e vovó ainda se falarem todos os domingos. Mamãe ligava para ela de onde quer que estivesse na Europa. Isso me consolava. Era como se não tivesse perdido por completo a minha mãe, por ela ainda guardar dentro de si alguma recordação das pessoas que deixara para trás. Outra passagem de tempo, 3 pontinhos, né?
Mamãe pediu outra cerveja quando chegou a conta do almoço no Syrians. Verifiquei as horas. Eu precisava de 2 horas para limpar a pré-escola antes de pegar a Mia. Depois de observar por mais de 15 minutos mamãe e William se divertindo com histórias bizarras sobre seus vizinhos na França, avisei que precisava ir embora. Ah, disse William, levantando as sobrancelhas. Quer que eu acene para a garçonete para você pagar o almoço? Olhei fixo para ele. Eu não, disse. Nós nos entreolhamos em um tipo de impasse. Eu não tenho dinheiro para pagar. O correto teria sido eu pagar o almoço para eles, já que estavam me visitando e me ajudaram com a mudança, mas supostamente eles eram meus pais. Quis relembrá-lo de que ele tinha acabado de me ajudar a mudar de um abrigo para sem teto. Mas não o fiz e me virei para minha mãe com súplica no olhar. Posso colocar a cerveja no meu cartão de crédito, ofereceu ela. Só tenho 10 pratas na minha conta, disse eu. Os nós na minha garganta aumentavam. Isso mal paga seu hambúrguer, deixou escapar William. Ele estava certo. Meu hambúrguer custava $10,59. Eu pedi um prato exatamente 28 centavos a menos do que tinha na conta bancária. A vergonha pulsava dentro do meu peito. Qualquer sensação de vitória em relação à minha mudança do abrigo naquele dia foi despedaçada. Eu não era capaz de pagar um maldito hambúrguer. Olhei para minha mãe e William e pedi licença para usar o banheiro. Eu não precisava fazer xixi, precisava chorar. Meu reflexo no espelho mostrava um vulto excessivamente magro, usando uma camisa de criança e um jeans apertado, com as barras enroladas para disfarçar que era curto demais. No espelho estava aquela mulher exausta e sem dinheiro algum como resultado. Alguém que não era capaz de comprar uma porra de um hambúrguer. Eu sempre estava estressada demais para comer e, na verdade, em muitas refeições eu apenas observava Mia colocando comida na boca, grata por cada mordida que ela dava. Meu corpo se resumia a linhas angulosas e profundas, e tudo o que me restava era gritar naquele banheiro. Anos antes, quando eu pensava no meu futuro, a pobreza parecia inconcebível, tão distante da minha realidade que nunca pensei que terminaria aqui. Mas agora, depois de uma filha e um rompimento, me vi imersa em uma realidade da qual não sabia como cair fora. Quando voltei, William ainda soltava fogo pelas ventas, como algum tipo de dragão em miniatura. Mamãe se inclinou na direção dele, sussurrando algo, e ele balançou a cabeça em sinal de reprovação. Posso pagar $10, disse eu ao me sentar. Tudo bem, disse mamãe. Não esperava que ela aceitasse minha oferta. Levaria dias até eu receber meu pagamento. Fui tateando dentro da minha bolsa, procurando pela minha carteira, e então peguei meu cartão. Depois que assinei o comprovante do cartão, levantei-me, enfiei meu cartão no bolso de trás e mal dei um abraço de despedida nela enquanto eu saía. Estava a apenas alguns passos da mesa quando William disse: Ora, nunca vi ninguém tão arrogante. É isso, capítulo 1 de Made. Prometo que eu não vou fazer muitos comentários nos próximos. Beijos.